O primeiro circuitinho vai ser o chamado oscilador por deslocamento de fase. O oscilador por deslocamento de fase, o fundamento dele é o seguinte: eu tenho um amplificador aqui e no laço de realimentação eu coloco, três células assim, ó. Qual que é a ideia aqui? Aqui mais um capacitor. Então, é CR, CR, CR. A ideia é que esse circuito aqui implemente 180 graus, né? Esse circuito aqui implemente 180 graus de diferença e daqui para cá eu tenha mais 180 para que o sinal, quando der a volta, né, ele se some em fase aqui na entrada do amplificador. Se você fizer a conta, você vai ver que a frequência tem essa fórmula, RC sobre raiz de 6. E a gente consegue estimar o beta, a amplitude do beta, ou seja, a queda de amplitude que essa rede de realimentação impõe, como sendo mais ou menos 1 sobre 29. Certo? Calculando aqui RC, qual é a defasagem, você consegue perceber que é em torno de 1 sobre 29. Então é óbvio, né, que se a beta tem que ser maior ou igual a 1 para ele oscilar, o seu amplificador tem que ter um ganho de maior ou igual, né, a 29. Maior ou igual a 29, um ganho de tensão dessa ordem. Pode parecer olhando esse 3 células 180, pode dar a impressão que cada célula ela tem uns 60 graus de phase lag, de delay, né? Mas na verdade não é isso. O que acontece é o seguinte: uma célula ela fornece mais ou menos 90 graus. Então, uma célula fornece 90 graus. Aí você vai dizer, mas 3 vezes 90 dá 270. O que acontece é o seguinte: como as células elas estão em série, você tem o problema do loading. Então você dá um extra aí, você coloca 3 células para que numa determinada frequência, que é onde vai oscilar, você vai ter os 180 graus. Uma implementação que você pode fazer desse circuito é essa aqui, ó. Você pode dar uma olhada ali, ó. Essa é uma implementação. Se você se ater a esse amplificadorzinho aqui, ó, esse amplificador, o que ele é? Ele é um emissor comum. Então o emissor comum ele tem 180 graus da entrada para a saída. Daqui para cá tem 180. Então basta que essa rede forneça mais 180 graus em uma determinada frequência que você vai estar somando os dois sinais aqui. Se você for comparar aquele circuito com esse, pode dar a impressão que está faltando, ó, esse resistor. Afinal de contas, aqui eu tenho 3 resistores, 3 capacitores e 2 resistores. Esse resistor que está faltando, onde é que ele está? Ele está aqui, ó. Ele está na impedância de entrada do seu amplificador emissor comum. Lembrando, é essa fórmula aí, né? Onde o beta aqui, no caso, né? Esse beta aqui é o HFE do transistor. Essa é a impedância de entrada que você enxerga aí. Certo? Então, com isso você consegue fazer o negócio oscilar. Então, ó, esse aqui vem aqui com o JFET. Projete o oscilador. É aquele circuitinho ali do lado. GM, transcondutância 500 microsiemens, R'd 40K e R igual a 10K. Né? O R é aquele da realimentação. Calcule o valor de C e RD para oscilar em 1 kHz quando o ganho é maior do que 29. O que acontece aqui? Você percebe nesse circuito que, diferentemente do bipolar, você tem um resistor aqui, ó. Por que aqui você precisou colocar esse resistor? Porque o FET, a impedância de entrada aqui, lembrando, é aproximadamente infinito, né? É um circuito aberto. Então você tem que colocar um resistor, porque a ordem de grandeza dessa impedância é 10 na 18, 10 na 15, 10 na 20, são valores muito altos e são valores também indeterminados.
Bom, para calcular, como nós falamos, a frequência de oscilação dos osciladores depende sempre do laço de realimentação. O que está no laço de realimentação? Então eu posso aplicar aquela fórmula, isolando C, vai ficar isso aqui. 1 sobre 2πf R raiz de 6, ou seja, 1 sobre 2π 1.000 vezes 10K vezes raiz de 6, o seu capacitor vai ser mais ou menos 6,5 nanofarad. É um valor bem pequenininho, 6,5 nanofarads. Agora vem a questão aqui, o seu A tem que ser maior do que 29. Um dos problemas que acontece no oscilador é o seguinte: se você montar o oscilador e o seu oscilador não oscilar, não tem muito que você possa fazer na prática. Não tem muita margem de manobra para você mexer aqui ou ali. O que você vai fazer? A única coisa que você pode fazer quando o negócio não oscila é aumentar o ganho. Então, o ganho mínimo tem que ser 29. Por segurança, vamos calcular aí o módulo do ganho sendo 40. Por que o módulo, né? Porque esse ganho é negativo. Então a gente escreve 40 para dar uma folga. A fórmula do ganho, por essa configuração aqui, ó, o sinal entra no gate e sai no dreno, que é o source comum, é simplesmente GNRL. Onde que o nosso RL aqui vai ser o quê? A soma, né? O paralelo desse cara aqui com o Rzinho D. Então, é uma coisa assim, né? O JFET, eu tenho aqui o Rzinho D e aqui eu tenho o RD, que é esse cara aqui. Se eu tenho aqui a entrada, VGS, o meu VGS é o próprio VIN, logo o meu VO vai ser GM-VIN, o paralelo desses dois aí. Bom, se você colocar 40 aqui, 40 por GM, qual que é o GM dado? 500 vezes 10 na menos 6. 500 vezes 10 na menos 6, você vai calcular o seu RL, que vai dar aí 8 kΩ. Então, você tem que ter aqui, ó, olhando para cá, 8 kΩ. Só que 8 kΩ tem que ser o quê? O paralelo de produto pela soma. O paralelo desses dois aqui. Você sabe que o Rzinho D foi dado como 40K. Aí você coloca na calculadora e extrai que o seu Rzão D, quem é que dá, qual é o paralelo que você coloca com 40K que dá 8? Tem que dar 10K. Então, você colocar um valor de 10K aí, você em tese está com o seu circuito oscilando. Aí vem aquilo que a gente falou anteriormente. O que acontece se você poderia ter dito o seguinte: não, em vez de ganho 40, eu vou projetar com ganho de 100. O FET não consegue um valor dessa ordem, mas vamos supor que seja um outro circuito. Por que você não coloca um ganho muito grande? O que acontece é o seguinte: se o seu ganho for muito maior, você vai estar com a sua onda, alguma coisa do tipo assim. Então, se o seu circuito não oscila, você aumenta o ganho. Se você aumentar demais o ganho, a saída do seu circuito vai ficar assim. Para você convergir para uma senoide, você precisa diminuir o ganho do seu transistor, certo? Então, quanto maior o ganho, né, quanto maior for o ganho, mais você vai estar oscilando entre valores, uma onda quadrada, porque você vai estar com um ganho muito alto, ele vai estar saturando e cortando. Você diminuindo o ganho, a tendência é você ir para uma senoide. Dificilmente um oscilador você consegue uma senoide pura. Sempre vai ter algum harmônico, alguma coisinha, algum lixinho aí. Mas a maneira de você fazer sair daqui para cá é diminuir o ganho. E a última coisinha, né? A gente nesse ganho a gente desconsiderou o carregamento dessa rede de realimentação, né? Esse carregamento, na verdade, não foi considerado porque na própria fórmula, esse 29 aqui, ó,
já é a perda, esse 29 aqui já considera a perda imposta, o load imposto por essa rede de realimentação. Então, essas questões de ganho são um amplificador sozinho, você não precisa se preocupar com a rede de realimentação. Um oscilador um pouco mais sofisticado é o chamado oscilador com ponte de vinho. Eu estou mostrando ali, né, um oscilador usando o amplificador operacional. A gente vai analisar ele rapidamente, mas faltou aqui um ground, né? Isso aqui é aterrado. Você percebe que existe um tipo de uma ponte aqui. Existe um tipo de uma ponte e chama atenção que tem dois resistores sozinhos que acertam o ganho do seu amplificador e tem também um RC paralelo e um RC série. O R1, R2, C1, C2, R1, R2, C1, C2, eles ajustam a frequência. Então esses caras que estão aqui, ó, ajustam a frequência e naturalmente o R3 e R4, eles mexem aonde? No ganho. Esse é um oscilador um pouco mais sofisticado, um pouco melhor que o outro, né? A gente tem então uma equação aí para esse negócio funcionar, né? O R3 e R4 é aproximadamente igual R1, R2 mais C2, C1. Como é que é a história aí da ponte de vinho? Ponte de vinho, o oscilador com ponte de vinho, ele tem um funcionamento aproximadamente assim, ó. Você consegue ver, ó, que se você chamar esse negócio aqui, de VI, você vai perceber que o seu VO está aqui, ó. O seu VO está aqui. O seu VO está aqui. Então aqui eu tenho VI, aqui eu tenho VO. Redesenhando esse negócio, você vai ficar com um circuito RC paralelo e um outro ramo, ele está em série. Esse aqui é o VO e esse aqui é o VI. Então esse aqui é o R1 e o C1 e esse aqui é o R2 e o C2. O que acontece aqui? Se você for analisar, o que é um resistor RC paralelo? O RC paralelo, as frequências altas passam, porque isso aqui fica um curto, e as frequências baixas são bloqueadas pelo capacitor. Então esse ramo aqui, ele é o que? Um High Pass Filter. Agora, essa caixinha que está aqui pendurada, o que é? Frequências altas chegam aqui e são desviadas por terra, por causa desse capacitor. Frequências baixas enxergam aberto, só enxergam resistor. Então esse aqui é um Low Pass Filter. Então você está com uma combinação de um High Pass e um Low Pass. Se você for colocar no gráfico isso, por simplicidade, vamos chamar R1 igual a R2 e C1 igual a C2, a gente vai ficar com um negócio mais ou menos assim, ó. Vendo em frequência, a combinação de um Low Pass Filter, aqui, em branco, em amarelinho, aliás, esse aqui é a combinação de um High Pass Filter, em branco, em amarelinho, um Low Pass Filter. O que acontece aí? Você percebe que eu tenho aqui o centro de uma banda de passagem, ele se torna um Band Pass Filter. Então, ó, se eu redesenhar esse negócio de uma forma mais simples, eu vou ficar assim, ó. Fiquei com esse circuito daquele jeito. O que você percebe aqui? Aqui, o R1 e o R2, eles simplesmente estão dando o ganho. E aqui, ó, realimentando a saída com a entrada, eu estou com o quê? Eu estou com essa rede RC que nós falamos, a filtragem. Pode parecer estranho você olhar aqui, pô, mas está uma realimentação positiva, que isso aqui não é um Schmitt trigger. Na realidade, o circuito aqui, ele se comporta como um amplificador. Aqui ele se comporta como um amplificador e olha, ele é um amplificador que vai ter uma certa fase, mas quem está dando oscilação é esse circuito aqui, ó. Certo? Então essa que é a ideia do oscilador com ponte de vinho. A condição matemática para você, como nós falamos, para você fazer esse negócio oscilar, aqui mais ou menos é o seguinte. Percebe que aqui eu não estou mais com uma realimentação negativa, né? Eu coloquei aqui uma realimentação positiva, você vai colocar um sinal diferente lá na forma de Black. Mas como é que funciona isso aqui? Se essa saída aqui aumentar, é pequenininha e aumentar,
aqui ela vai ser ainda maior, e a tendência vai ser o quê? Esse sinal vai passar por aqui, e um troço que subiu vai subir ainda mais porque eu tenho mais. Então eu tenho um conceito de realimentação positiva, esse troço logo vai explodir, ou seja, ele vai oscilar no mundo real, né, como a gente percebeu lá no nosso circuito inversor. Então aqui, ó, você escrevendo a realimentação de F, vai ser o quê? O A, que é o ganho, 1 menos AS BS. Por que aqui é menos? Porque aqui a soma aqui é positiva. É só questão de sinal. A gente está acostumado com a alimentação negativa, se você somar ali aparece menos, não tem nada demais. Então, a questão, isso aqui chama-se loop gain, ganho de loop. Loop gain é basicamente esse A de S, beta de S. Se você fizer o produto desses dois como se eles estivessem em série, esse é o chamado ganho de loop. E para oscilar, eu simplesmente preciso fazer, porque é só um jeito diferente de ver o que a gente falou antes, eu preciso ter que 1 menos LS tem que ser 0. Então, na frequência em que isso acontecer, do S particular em que isso acontecer, você vai estar com o negócio oscilando. Desenhando um circuito com ponte de vinho, certo? Nós temos aqui a impedância em série, aqui a impedância em paralelo, vamos chamar isso aqui de VA e vamos chamar isso aqui de VO, entendeu? Então, o R2 e o R1, eles fazem um ganho, um laço fechado, esse amplificador simplesmente tem um ganho. Se você for olhar aqui, ó, o sinal entra no mais e é amplificado no menos, ou seja, ele é um não inversor. Como é que é o ganho do não inversor? 1 mais o que está no laço sobre o que está fora do laço. Então esse é o ganho do seu circuito. E esse ganho está imposto, né, está submetido a essa rede de realimentação. Essa rede de realimentação, qual que é o beta dela? VA de S sobre VO de S. Esse é o beta, né, o fator de realimentação. Bom, VA por VO, o que vai ser? Vai ser simplesmente, né, o que eu tenho aqui em cima, um divisor de tensão, ZP mais ES, certo? Olhando aqui, ó, quem que é o VA? Isso aqui. E quem que é o VO? Isso aqui. Como a gente viu em alimentação antes, só para não desenhar, isso aqui é o VO e eu tenho o VA aqui. Esse aqui de baixo é o ZP. E esse aqui de cima é os GS. Vai dar aquela formulinha lá. Se você colocar o paralelo ZS, que é isso, e o ZP, que é o C, é isso aqui, o paralelo, são o RC em paralelo, você vai chegar, né, na expressão final, que é o seguinte: o LS é o produto dos dois, ZP mais ES vezes 1 mais R2 sobre R1, e como nós falamos aqui, ó, 1 menos aquilo lá tem que ser 0 para o negócio oscilar. Ou seja, quando que 1 menos LS é igual a 0? Fazendo as continhas, quando ômega 0, que é a frequência de oscilação, é simplesmente RC. Quando ômega 0 for RC, o que é o ZS? RC. E o que é o ZP? RC. RC. Simplesmente, quando você estiver ali no sub-RC, você vai estar oscilando com a frequência angular, né, em torno daquele ponto lá. E para você ter o ganho, né, para você ter o ganho de oscilação, o seu ganho tem que ser maior ou igual, né, o seu valor aqui, R2 por R1, tem que ser igual a 2, né, para que você consiga ter a oscilação sustentável. Ou seja, é o mínimo que você tem para que esse negócio oscile. Se você montou um ganho de 2, escolheu esses dois valores, sei lá, 2K e 1K, aproximadamente, né, não é um sobre o outro, mas se você colocou aqui um valor que dá 2 e ele não oscilou, aumenta esse cara aqui. Se você aumentar demais, você vai perceber que você está com uma onda quadrada. Você tem que diminuir o ganho. Então, na realidade, você vai colocar aqui um tipo muito em pote,
não vai colocar um tipo de tripote, ali você vai ajustar. R2 muito grande vai ser uma onda quadrada, quando o R2 diminui, você vai diminuir o R2 e vai tendendo uma onda senoidal. Se diminuir demais, ele não oscila mais. Ou seja, o que significa não oscilar? Que a perda do sinal imposta pela rede de alimentação não é reposta pelo ganho do amplificador. Um dos problemas que a gente tem, as formas que nós temos de fazer com que a sua oscilação seja o mais próximo possível de uma senoide, ou seja, você olhando no FFT do osciloscópio, seja um troço bem magrinho e bem fininho, assim, em torno da frequência de oscilação. Uma das formas que você tem de abordar esse problema é o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa que, quando o sinal tiver uma amplitude pequena, o ganho do meu circuito é grande. Conforme o meu sinal vai entrando numa região de amplitude alta, aqui, o meu amplificador diminui o ganho. Então, como se fosse um controle automático de ganho. Uma forma que o pessoal usa muito em oscilador para fazer para implementar isso aí é o seguinte: diodos aqui, ó. Como é que funcionam esses diodos? Vamos analisar aqui só o que nos interessa agora é o ganho desse negócio. Qual que é o ganho desse circuito? O ganho desse circuito, de novo, você olhando aqui a ponte de vinho, a entrada de sinal está aqui e a realimentação está aqui. Então, sinal que entra no mais e sai, e sinal que entra no mais, a realimentação negativa, esse é um não inversor. 1 sobre RF R1. Então, 1 sobre RF, que é isso aqui, sobre esse resistor de 10K. Esse resistor de 10K não muda, mas olha que interessante. Esses caras aqui, eles correspondem ao nosso RF. O que acontece? Eu tenho dois diodos aqui. Quando o sinal for pequenininho, quando estiver nessa faixa aqui, os dois diodos estão off. Os dois diodos estão off, consequentemente, para sinais pequenos, para sinal pequeno, eu tenho uma rede de realimentação assim, ó. Quanto é que dá aqui? 22K com 10K. Um ganho aí de 1 mais 2,2, um ganho de aproximadamente 3,2. Nas contas, 3,2 de ganho. Quando o sinal aumenta, sinal grande, o que acontece? Nessa condição, os diodos começam a conduzir. Se o sinal for positivo, esse conduz, se o sinal for negativo, esse conduz. Agora eu não tenho mais o mesmo circuito. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter 10K aqui, eu vou continuar com 22, só que agora, em paralelo com o 22, eu vou ter esse outro resistor, porque os diodos estão ligados. Eu vou ter esse resistor de 100K aqui. Ou seja, agora o meu ganho vai ser menor que 3,2. Por quê? Porque eu não tenho mais 22, eu tenho 22 em paralelo com 100. Então, dessa forma, o ganho diminui quando esses diodos ligam, quando o sinal é maior, o ganho diminui, e consequentemente nessa região aqui eu atenuo o meu sinal e eu tenho a tendência a que o sinal na saída do meu oscilador seja mais próximo do FO. Não tenha tanto ruído de fase, que aquele negócio que nós falamos, né? O sinal fica na realidade dançando muito em torno da frequência de oscilação.